Oi, meu povo! Vamos falar hoje sobre ansiedade, a sua ansiedade, com o pesquisador e neurocientista Alex Born. Estou esperando ele entrar. Oi, Samuel! Divulga aí, Samuel, vai aqui no aviãozinho e divulga para os teus amigos. Oi, 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 meu povo. Esperar o Alex entrar. Enquanto Alex não entra, aviso para vocês. Quem quiser participar do desafio 7 dias ansiedade zero, diretamente no Telegram comigo, são 7 dias com várias dicas, várias ferramentas para você aplicar no seu dia a dia, uma coisa bem prática. Só que precisa se inscrever e as vagas são limitadas. Vai aqui no meu link, na minha bio, Ítala Aguiar Oficial. Lá você vai encontrar, você clica no link e vai aparecer o link para você entrar no desafio 7 dias ansiedade zero. Você coloca seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-book com dicas de ansiedade. E também essas lives todas estão lá gravadas nessa página. É só você rolar até lá embaixo, que aí você vai assistir todas as lives. Oi, Camila. Oi, Marco. Oi, Elias. Cadê o povo? Cadê Alex? Cadê Alex? Gisele. Quem mais? Alex, cadê você? Por enquanto eu vou na música. Vocês sabiam que música muda o nosso estado emocional? Então, se você estiver ansioso, se você estiver numa crise, se você estiver preocupado, coloca músicas que você gosta e começa a dançar, que você vai ver que o seu estado emocional vai mudar. Oi? Alex entrou. Oi, Bruno! Yeah! Amigo! Dança daí que eu danço daqui, amigo. E Amigo, aí, seja bem-vindo. Como é que você tá? eu também, você está me ouvindo? Tá tudo ótimo. Tô lhe vendo, tô lhe ouvindo, tá tudo tranquilo. Pois é, aqui eu tô congelado aqui, mas vamos ver se descongela. Espera um pouquinho, pode ser que caia e Tá, eu volto, hein? tá. Saiu. Internet, né? Vocês sabem como é que é. Mas vamos lá, ele já entra de novo. Eu gosto das antigas, do filme Top Gun. Muito bom, Samuel, eu também gosto. Não importa qual é a música, importa a música tem que importar pra você, na verdade, né? Que te ajuda no teu estado emocional. Cadê ele? Oi, Voltei aqui. Pois ficou é, legal? Você tá tá, bem? eu tô bem, tá tranquilo. Eu só não me vejo, mas é o seguinte, se você tá me vendo, o pessoal tá me vendo por aí, beleza, daqui a pouco vai. Hoje tá chovendo, choveu por aqui, e a internet tá meio travada, então não sei, né? Não sei Sim, como é sim, que tá, mas sim. de qualquer Olha, maneira, JS Divulgações. Você tá conseguindo ver os comentários, pelo menos? Ou não? deixa eu ver, vai mandando aí, pessoal. O último foi JS Divulgações, É, falou da Samuel. vibe positiva, pronto. Ai, meu Deus, eu queria que você estivesse se vendo, mas eu tô lhe vendo, tá tudo tranquilo, tô te ouvindo, não tá travando, tá tudo jóia. Mas você tá me vendo a mim? Tô te vendo. Ítala, eu tenho feito tanta live que eu não aguento mais me ver, entendeu? Então não tem problema. Eu tô quase desse jeito, né? Quando for daqui a 2 semanas, eu já vou estar assim nesse nível. Gente, Gente, o tá Alex complicado. Não tô mais te vendo, Alex. Agora eu tô te Agora vendo. Colocou pra frente, foi? foi, eu tentei mudar aqui porque ele congelou, não sei por quê, mas tudo bem, a gente Você vai. quer sair e entrar de novo? Mais uma Pois é, vez? eu fiz isso daí. Vamos, deixa eu fazer mais uma tentativa então, Mais tá? uma, vai mais uma. Vamos lá. Bom, gente, internet, vocês sabem como funciona, né? Deve ser aí bem a internet dele, não sei. De novo, Mauro, seja bem-vindo.
Elaine Duarte está todos os dias aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Que bom que você está gostando dos conteúdos. E, gente, mais uma vez, convite para o desafio 7 dias Ansiedade Zero, que acontece comigo lá no Telegram, tá? E é gratuito, gente. Mas precisa se inscrever, vagas limitadas. Oi, Olga. Vai aqui no link na minha bio, tá? E se inscreve, coloca teu nome e teu e-mail. Você vai receber um e-book também no teu e-mail. Cadê, gente? Cadê ele? Cadê? Agora foi. Olha, tá vendo? Você tá se Agora vendo? foi. Onde Agora é que você foi. mora, Alex? Diga para as pessoas onde você mora. Bom, é o seguinte, eu moro... Não, mas fale a verdade. Você mora onde? em São Carlos, interior de São Paulo. Ele mora no Instagram, gente. Minha residência está se tornando oficial no Alex Borne Oficial no Instagram. Não tem jeito, gente. Piadas internas, né, Alex? Piadas internas, os entendedores entenderão. Gente, Alex, ele é... A gente já tá aí com uns 10 minutinhos e tem muito conteúdo. Eu vou direto ao ponto. Alex, ele é pesquisador, ele é neurocientista, ele já passou aí Passeou trabalhando por cerca de 23 países, trabalhando com essa questão da mente, de neuromarketing, de marketing, das neuro. E, ó, faz tempo que ele faz isso. Muito tempo. Então, Alex, seja sempre bem-vindo. Gratidão por você estar aqui. E se apresente aí para as pessoas fala um pouquinho da tua história antes da gente entrar no assunto. Vamos lá, então, gente. Bom, meu nome é Alex Borne, eu sou pesquisador neurocientista, eu falo das neuroses, neuróticos, neurônios, tudo aquilo que dá dor de cabeça para vocês, eu adoro falar. Quando a dor de cabeça é do lado de lá, então a gente adora procurar, entender e verificar e estudar. E nessa brincadeirinha já se vão lá 25 anos de neurociências pela frente, com passagens pela Alemanha, pela Inglaterra e alguns países, dando eventos. Eu acredito que eu acabei dando o meu up aqui no país por conta do neuromarketing, Ítalo, porque foi o tema que eu trouxe para o Brasil, né? Então, meu livro foi o primeiro livro no Brasil sobre o tema, os primeiros laboratórios, as primeiras pesquisas. Na época não tinha nada, era tão incipiente, até hoje neuromarketing é algo novo para muita gente. Imagina isso em 2005, por exemplo, né? Então, não tinha nem no Google, né? E se não tem no Google, não existe, na verdade, né? Verdade. E aí não tinha como pesquisar. Aí você bota a mochila para as costas e vai e sai, e faz o que tem que ser feito e vamos embora, né? E foi um dos 5 primeiros livros do mundo sobre o tema, e isso daí me lançou na carreira internacional. Talvez não porque eu fosse bom, mas porque não tinha mais opção. Então... modéstia. Eu adoro o povo que tem modéstia que nem eu. Eu também tenho essas modéstias, besta. Não, mas o pior que é verdade, eu chegava nos eventos e eu falava, gente, sabe por que eu tô aqui? Por falta de opção. Então não tinha. E aí a gente já tinha experiência de palco, de outras coisas, porque eu venho da atividade física. Sim, então eu venho eu sou dinossauro da ginástica, né? Então eu competia, eu lutava, nadava, fiz aeróbica, né? Então fui vice-campeão brasileiro de aeróbica, acredite nisso. Que legal, né? Que legal. Gente, é porque ele começou com 1 ano de idade, hoje ele tem 35. Aí ele, né, porque ele é novo, ele não tem essa idade toda que vocês estão pensando, não. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Eu já estou indo para a terceira fase do Zenta já, viu? Já passei o primeiro ENTA, já passei o segundo ENTA, estou indo para a terceira fase do ENTA já. Meu Jesus Cristo. Mas então, amigo, as suas experiências elas são muito bacanas, né? Quando nós estamos, para quem não sabe, gente, nós temos um grupo liderado aí pelo professor Alexandre, que é brasileiro, que mora em Portugal, um pesquisador também, né, de marketing, de neuromarketing, de neurocoisas, que inclusive é o nome do nosso grupo, Neurocoisas. E aí ele juntou aí uma galera super legal, e eu sou muito feliz por fazer parte desse grupo, né? Então tem
Alex, tem a Inês, que estava aqui ontem, tem o Peter, que estava semana passada, o próprio Alexandre e várias outras pessoas, a Olga, que está aqui no grupo, ou que está aqui na live. Então, assim, gente, é muito bacana, porque mesmo já tendo algum tempo de pesquisas, experiências e vivências, mas ainda assim as neurocoisas são novas, né? Todos os dias a gente está aí estudando e a gente troca muito, né, Alex? Lá no grupo a gente coloca artigos científicos, a gente coloca bobagem também de neurociência, alguns memes de neurociência. É muito legal. E aí, eu achei assim, interessante trazer essa galera aqui para falar sobre ansiedade, porque aí a gente começa a falar sobre ansiedade não muito pela visão apenas da psicologia em si, da psicanálise, da psique, né? E sim pela essa base científica neurobiológica, neurofisiológica, sim, realmente, né? E aí, o tema hoje é do Alex. Diga aí seu tema. Eu e minha ansiedade. Eu e minha ansiedade, essa minha amiga íntima. Amiga íntima, porque nós todos, como a Inês bem falou ontem, todos nós temos ansiedade. A questão é essa, é que ponto que ela é uma ansiedade boa, que ponto que ela passa a ser uma ansiedade não tão boa, ou talvez até ruim. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer em relação, o que é que você acha, o que é que para você, o que é ansiedade, na tua opinião? Vamos lá, a ansiedade, uma explicação, se a gente for falar psicossomaticamente da ansiedade, a gente começa a complicar um pouco. O que a gente tem que entender é o seguinte, por exemplo, uma das minhas especialidades é o estudo dos estímulos. Inclusive, nossa querida Inês estará comigo numa live amanhã, né, falando sobre comunicação é reação aos estímulos, que é uma das frases do meu segundo livro, que eu falo que num estudo, que comunicação é reação aos estímulos, porque o que é a comunicação se não resultado de uma reação que é resultado de um estímulo? Então, o segredo não é a reação. O segredo é entender o que gerou a reação, que gerou a comunicação. Seja ela negativa, seja ela abusiva, seja ela qual for. A ansiedade é um dos processos da comunicação, por incrível que pareça. Porque é o seguinte, se a gente analisa neurocientificamente a ansiedade, ou emocionalmente, ou psicossomaticamente, a gente vai entrar numa seara de estudos do cérebro. Se a gente analisar comportamentalmente, a gente tem que entender o seguinte, a ansiedade é um dos sintomas do medo. Só que olha que interessante, o medo é o maior de todos os sentimentos dentro do nosso cérebro. O cérebro, 2/3 do nosso cérebro produzem medo, ponto. 2 das 3 áreas do nosso cérebro são produtoras do medo. Então, o ser humano só chegou a ser humano, porque ele sente medo, muito medo. Porque ele talvez seja o animal mais despreparado do reino animal, porque ele precisa de anos do apoio dos pais e da sociedade para aprender, para sobreviver, para se alimentar, para beber, para engatinhar, para falar. O ser humano, até o Mowgli, né? Até o Mowgli, ele precisou da ajuda de alguém, porque ele não é autossuficiente. Isso que é o grande detalhe. Praticamente todos os animais do globo são autossuficientes. Se a gente pensar que a autossuficiência, ela é para buscar a sobrevivência. Um leão, ele não precisa de leoa, de outro leão, para viver. Ele vai viver pior, vai ter mais dificuldade, possivelmente ele vai ter uma vida mais curta. Um tigre, que é um animal isolado, um tigre das neves, uma águia, totalmente arredia a sociabilização, mas eles são autossuficientes. O ser humano não é autossuficiente. O que isso nos prova? Nos prova que a gente precisa de outras pessoas, de outros animais e de uma sociedade, de um convívio para sobrevivermos. De qual maneira? Olha só que interessante agora, que isso que eu vou falar é totalmente novo. Se a gente for analisar a nossa mente consciente, subconsciente, inconsciente, da maneira que sempre nós aprendemos, perfeito, ela materialmente falando, a gente vai entendê-la. Agora, se a gente for entender o que se tornou o estudo do consciente, inconsciente, subconsciente, a gente vai para um outro nicho totalmente diferente. Por exemplo, a mente inconsciente, ela é responsável por nossa sobrevivência, resumindo, ponto.
Então, ela é responsável por fazer com que a gente sobreviva organicamente falando. Ponto. Resumindo. Então, ela faz você reagir, buscar, comer, beber, lutar, correr, se acantar, ou seja, o tempo inteiro a tua mente inconsciente, ela é responsável por tua sobrevivência. A tua mente subconsciente na tua mente subconsciente estão os maiores gatilhos, tudo que acontece durante o dia, o cheiro do pãozinho fica alojado lá, a música que te faz chorar, o filme que te faz rir, aquela visão daquele namorado ou daquela namorada que você tem, que te norteou na busca de outros, ou que te afastou de outros, um tipo de fala, um tipo de trabalho, um tipo de chefe, um tipo de liderança, tudo vai se alojando no seu subconsciente. Agora, o que seria então o consciente? Ao contrário do que a gente acredita, o consciente, ele não é tão consciente. Porque o consciente nosso, uma pesquisa da Universidade de Michigan, muito interessante, e depois o estudo sobre a felicidade de Harvard, muito interessante. O que seria o nosso consciente? O consciente, da mesma maneira que o nosso inconsciente, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Só que ao invés da nossa sobrevivência orgânica, ele é responsável pela nossa sobrevivência social. Sim. Por exemplo, a Ítala, conscientemente, quantas vezes você já disse amém para alguém com raiva? Por quê? Porque naquele momento você precisava dizer tudo bem, para se preservar socialmente. Quantas vezes você quis voar no pescoço de alguém, né? Porque socialmente não dá. E quanto mais público a gente vai ficando, quanto mais a gente mora no Instagram, quanto mais a gente aparece no Facebook, quanto mais amigos e mais trabalhos a gente tem, mais vídeos a gente promove, mais políticos a gente vai ficando. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver socialmente. Nós precisamos ser aceitos. Como já diz a teoria lacaniana, o ser humano precisa se tornar importante, ele precisa ser aceito, ele precisa de algum tipo de exclusividade, né? Desse mundo de liberalismo que a gente está, de liberdade masculina e feminina, tudo bem que tem o politicamente correto, mas hoje nós vivemos uma época tão boa para as mulheres, né, que foram subjugadas durante centenas, talvez milhares de anos pelo jugo masculino. Eu não falo machismo, não, porque talvez nós tenhamos hoje, maior parte das mulheres são mais machistas até do que os homens, porque julgam ações das próprias mulheres. Então vamos tirar a palavra machismo, porque eu acho que ela na minha opinião, ela está errada. Na verdade é o julgo da opinião contrária àquilo que a mulher sempre pôde fazer, mas não pôde, quis fazer, mas não pôde. Hoje, imagina o seguinte, se a gente tem um mundo de tamanha liberdade social, sexual, educacional, você tem liberdade. O que acontece? Você tem que se preservar. Afinal de contas, a gente acaba ouvindo opiniões de outras pessoas, que muitas vezes é contrária às nossas, mas a gente está na mesa de um barzinho, ou está numa reunião, e a gente sabe que se a gente expor nossa verdadeira opinião da maneira que a gente quer, nós seremos rechaçados. Aí você acaba não expondo tudo que você pensa da forma que você gostaria, para se preservar socialmente. Essa é a nossa mente consciente. Ela te preserva socialmente. Bom, aí você fala, mas Alex, o que tem a ver com ansiedade? Tudo. Porque você hoje, mais do que nunca, você pisa em ovos para falar. Você pisa em ovos para buscar um emprego. Você pisa em ovos dentro do teu relacionamento. Você pisa em ovos com o teu filho para dar castigo para os teus filhos. Você pisa em ovos até para falar com você mesmo. Eu entrei no assunto de mulheres porque várias mulheres que me procuram nos trabalhos que a gente faz, falam, Alex, nem eu sei mais do que eu posso fazer. Tipo assim, eu posso fazer tudo. Mas se eu fizer tudo que eu quero, eu vou ser julgada pela sociedade e eu vou... Exatamente, o homem também hoje, às vezes me procura e fala, Alex, eu penso contrário a essa linha, mas se eu falar, meu Deus, eu tô fora. Então, você está entendendo? Então hoje nós vivemos
uma linha muito tênue entre o certo e o errado, o politicamente correto e o que é incorreto. Será que meu relacionamento vai dar certo? Será que se eu falar isso para minha esposa, para o meu marido, para minha namorada, meu namorado, eu vou ser aceito? Será que as coisas vão acontecer conforme eu realmente gostaria? Será? E o será é o... Né? O será é o grande detalhe da ansiedade, porque é a dúvida. Porque a ansiedade é um sintoma do medo, Ítalo. Então, é um sintoma do medo. E de onde vem o medo? O medo vem da dúvida ou do despreparo? Ou quando você se sente ansiosa por algo ou ansioso, é porque você ficou com medo de algo. Né? Então, ou você ficou com medo porque você viu que não tem preparo, ou porque não conhece o que vai enfrentar. E isso gera ansiedade. Então, o ciclo é esse. Medo gera ansiedade, que gera estresse, que gera mais ansiedade, que gera mais medo. Que gera mais ansiedade, que gera mais estresse, que gera mais ansiedade, que gera mais medo, que gera ansiedade, que gera estresse, que gera ansiedade, que gera medo. E esse é o ciclo. Um ciclo vicioso que parece que não termina nunca, né? Parece que cada vez mais vai aumentando, porque nós temos essa capacidade, o cérebro, tudo que foca, expande. Então, se você está focando no medo, na ansiedade, no estresse, você vai estar aumentando cada vez mais isso, né? Sim, se você não der conta disso e não utilizar ferramentas específicas e técnicas para amenizar isso, só vai aumentar. Entendeu? Só vai aumentar porque você começa a produzir muito cortisol, adrenalina e noradrenalina. Por quê? São os neurotransmissores do medo. E aí, o que acontece? O medo, ele te traz um estado de alerta. O medo, ele te torna vivo. O medo, ele faz você ou fugir, ou enfrentar, ou se acovardar. Mas, de uma maneira, faz você ter uma reação. O problema é que, enquanto o medo ele te impulsiona a algo, a ansiedade te paralisa. Né? Aí, por exemplo, a Camila está perguntando, como romper esse ciclo vicioso? Camila, Elias Ferreira, medo, estresse e ansiedade estão interligados. Então, né? Totalmente. Mas, na verdade, é o seguinte, tudo está dentro do medo. Então, nós vivemos numa sociedade de muito medo. Só que o medo, ele é assim, quando nós temos medo real de algo, ou a gente foge. É um exemplo. Você tem medo, vamos lá. Então, você é solteiro e você conhece um cara e, de repente, você fica com medo dele. Medo que ele pode ser um estuprador, Deus me livre quem dera, né? Aí, brincadeiras à parte, ele pode ser um cara do mal, ele pode ser uma pessoa que já tem outro relacionamento e está te enganando, e você vai fazer o quê? Você fala, eu tô fora, você foge, você vai embora. Ou de repente você fala, eu vou encarar e eu vou fazer algo desse tipo. Perfeito. Ou você paralisa e fala, deixa rolar e vamos ver o que acontece. Perfeito. De uma maneira ou outra, o medo, ele vai te deixar num estado de alerta. Ou o estado de alerta de fuga, ou de enfrentamento, ou de pagar para ver. Sim. Bom, agora, a partir do momento que a ansiedade ela toma conta. O que seria ansiedade? Eu não sei se esse cara é bom, se esse cara é ruim, se esse cara ele é do mal, se ele é do bem. E uma menina, uma mulher também, né? Essa dúvida e saber que você não tem preparo para entender aquilo, ele começa a gerar um processo de ansiedade. Se você é pego de forma impactante por um momento, como eu falei, porque eu usei o solteiro? Porque acontece muito na balada, você bebe, tudo acontece muito rápido. Então, esse impacto do medo gera ansiedade, e aí o cérebro começa a promover lança muito cortisol, muita adrenalina, muita noradrenalina, que potencializada com o efeito do álcool, ou ela vai fazer você sair rapidinho, ou encarar rapidinho, ou deixar rolar. Então, o que acontece? A ansiedade é um exemplo pequeno, tá? Mas bem claro. Ela vem do medo. Ela vem do medo. Esse ciclo, como a Camila falou, como romper esse ciclo? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é entender se você tem um processo de ansiedade crônico ou situacional. Esse exemplo que eu dei é um processo situacional, é uma situação que eu usei de solteiro. Agora a gente poderia usar o processo de um trabalho, da busca de um emprego, por exemplo, e você está na ansiedade de se vai achar um emprego ou não, ou se vai ser chamado ou não.
Essa ansiedade é situacional. Por quê? Porque ela não depende de você. Quando não depende de você e a decisão está no outro, é normal que você tenha um nível de ansiedade. A questão é, eu tenho uma frase do meu último livro, Ítala, que diz o seguinte: qual a razão dessa emoção? Qual a razão dessa emoção? Eu sempre me pergunto, quando eu estou ansioso, ou quando eu estou nervoso, quando alguém realmente me deixa mais ou menos, né, em conflito, eu me pergunto, qual a razão dessa emoção? Por que eu estou me sentindo assim? Por que essa pessoa me faz sentir assim? Aí eu entro numa segunda pergunta, que é o seguinte: essa situação me incomoda ou prejudica? Essa pessoa me incomoda ou prejudica? Quando eu paro para pensar e falo, não, a Ítala, ela só me incomoda, porque eu tô com óculos vermelho e ela tá com óculos vermelho. Poxa, por que ela fez isso? Né? Uma brincadeirinha. Sim, aí eu falo, poxa, o óculos, a Ítala usar um óculos vermelho me prejudica? Não. Vamos supor que eu tivesse toque e esse toque, ele não gostasse de óculos vermelho, mas o toque só me incomoda. O teu óculos vermelho me incomodaria, mas não me prejudica. sim. Então, como eu resolvo? Com a Ítala ou comigo? Comigo. Com você. Então, a questão é, qual a razão dessa emoção? Isso me incomoda ou prejudica? Tudo que te incomoda, resolva com você. Tudo que prejudica, vai lá e resolva direto com a outra pessoa. Eu costumo falar para as minhas clientes, meus pacientes, a perguntinha, o que é que essa emoção está querendo me mostrar nesse momento? Sim. O que é que ela está querendo me mostrar? Seja emoção, inclusive até doença. Às vezes a gente, porque nós sabemos que todas as doenças são psicossomáticas, ou seja, vêm de emoções, né? Sim. Então o que é que essa doença, o que é que essa dor de cabeça está querendo me dizer agora nesse momento? Porque, lógico, se já está no corpo, já ficou fisiológico, você tem que tratar, de repente tomar um remédio, se dependendo da doença você ir ao médico, mas com certeza essa doença ela está querendo te mostrar alguma coisa. Sim. Que vem de onde? Lá do inconsciente, né? Exatamente. E o que é isso? Oi? E que tem uma causa, sim, e tem uma causa psicossomática. Tem uma causa. É a mesma coisa que você falou, qual é a razão, né? Então, qual é a razão? Me incomoda ou me prejudica? E o que é que está querendo me mostrar? O que é que esse sentimento, o que é que esse estresse tá querendo me mostrar nesse momento, né? Porque aí você começa a tirar lá do inconsciente e colocar consciente. Quando você começa a tirar do inconsciente para o consciente, fica mais fácil de você resolver. Lógico, né? E aí é como você falou. E tá falhando. Tá falhando? Falhou? Não. Tá bem para mim. Como você falou, existem níveis, né? Pode ser uma ansiedade situacional, pode ser uma ansiedade patológica. Dependendo do nível, eu sempre falo, busque ajuda terapêutica, busque ajuda com médicos, depende da tua situação. Não vá ficar só em coisas de internet, em lives de internet, em Google, não. Vá atrás. Por quê? Porque a ansiedade, ninguém morre de ansiedade. Não existe. Você não morre com aquilo, mas ela pode causar vários outros problemas que podem te prejudicar cada vez mais, né? Muito. Ansiedade, Ítala, a gente tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando a gente está no instituto e a gente trabalha corporativamente, contratados às vezes para preencher um trabalho sobre gestão da complexidade, onde existe muita ansiedade, a gente fala, entre o inconsciente e o consciente, né, que os dois trabalham a sua sobrevivência, seja orgânica, seja social, existe um gatilho. Onde está esse gatilho no seu subconsciente? O que um dia gerou algo. E aí você começa a entrar exatamente na questão da ansiedade que se tornou crônica, ou no campo da distimia, que é a depressão moderada, que ela vem já há anos e a pessoa nunca volta na base dela. Mas um dos grandes detalhes que a gente estudou e a gente trouxe à tona, que é muito importante, é o seguinte: quando aquele ciclo não é rompido da ansiedade, ele vai gerar algo muito mais forte e que hoje existe uma confusão muito grande. Então você lida com isso, você sabe. A maior parte das pessoas que hoje procuram terapia, procuram psicólogos, psiquiatras e acabam tomando medicação para depressão,
A gente fez uma pesquisa que quase 85% dessas pessoas não têm depressão. Elas estão num estado depressivo, elas se sentem deprimidas, mas não têm depressão. Porque a depressão é um estado químico do cérebro e precisa ser tratada quimicamente, além das terapias. Agora, quando o processo de ansiedade chega num ponto, num ápice muito grande, mas ele pode até ter se tornado crônico, mas o gatilho foi de uma situação. Isso. Ele não é depressão. Não é depressão. É angústia. Quando eu recebo, é angústia. Quando eu recebo pacientes que eles já, qual é a sua demanda? Por que você está me procurando? Ah, porque eu estou com depressão. Estou com depressão, aí começa, eu vou ter que investigar para saber mesmo até que ponto que é depressão ou angústia, como você falou. Porque a primeira coisa que as pessoas querem é tomar remédio para poder passar aquilo rapidamente. Só que o remédio, que em alguns momentos realmente é necessário, é só para níveis de depressão e níveis bem altos, porque ele conserta uma coisa e quebra tantas outras. Aí você começa a tomar remédio para depressão e você fica ansioso. Porque você vai aumentar o teu nível, né? No teu cérebro de hormônios para você ficar bem, só que às vezes você passa desse bem, aí você já tem que tomar outros para baixar, e aí você fica nesse ciclo de remédio e não sai nunca. Teve uma pessoa aqui que falou, acho que foi Camila, que falou, perguntou do autoconhecimento. É isso mesmo, Camila, o autoconhecimento é a base de tudo. A gente só tem como resolver alguma coisa na nossa vida se a gente investigar isso, se autoconhecer. Sim. Eu tô só com alguns sentimentos que me deixam mal para baixo, ou eu tô realmente numa depressão profunda que eu não consigo nem sair da cama, né? E as pessoas confundem tristeza com depressão, que é outra coisa completamente diferente, né? Então é importante, eu sempre, todos os dias, a minha vida inteira de profissional, eu bato nessa tecla do autoconhecimento e aqui nas lives também. Autoconhecimento, gente, você só pode ajustar os ponteiros, afiar o machado, ajustar o que você tem de ponto de melhoria se você conhecer o que você precisa melhorar. Como é que você vai melhorar uma coisa que você nem sabe que tem? Sim, né? Sem dúvida. Até uma das coisas que a gente fala é que a tristeza está dentro da depressão, mas essa não está dentro da tristeza. Isso. Você pode estar triste por um fator. Outro dia um cliente me ligou e pediu ajuda. Aí ele falou que estava com depressão, que a mulher dele estava com depressão. Como que ele fazia? Aí eu comecei a fazer a identificação para ajudá-lo. Falei, mas de onde veio? Ela sempre foi assim, faz muito tempo. Ele falou, não, ela está assim, tal. Eu falei, mas de onde veio? Ela falou, desde que ela perdeu o emprego. Eu falei, tá, e me conta mais. Eu falei, mas conta mesmo. Aí o que ele contou? Bom, ela perdeu o emprego. Antes disso, o que aconteceu? Eles romperam o casamento por conta de um relacionamento extraconjugal que ele teve. Sim. Entendeu? E ela descobriu, e aquilo deixou ela em parafuso, ela passou a render menos, entrou num processo de tristeza muito grande, vendeu menos, perdeu o emprego. Perfeito. Aí eles voltaram. Na carência, né, no processo, eles voltaram, aquela coisa de perdoo, vamos tentar de novo, de identificações, etc. Só que ela continuou deprimida. E ele me perguntou, eu falei, olha, o primeiro ponto é o seguinte, ela nunca foi. Ela entrou por quê? Você atraiu e ela perdeu o emprego. A questão é, se o relacionamento de vocês está bom ou está ruim? Ele falou, está ruim, ainda está totalmente instável. Eu pergunto para você, se ela conseguir um emprego de volta, um emprego que a deixe feliz, e se vocês dois se acertarem, ela vai continuar deprimida? Ele falou, aí não. Eu falei, então não é depressão. Porque depressão é quando tudo está bem e a pessoa está mal. Mesmo assim ela fica mal. Exatamente. Ali nesse caso não, nós temos um ponto que é situacional. Então você tem que corrigir esse ponto. Não adianta dar medicação para ela, ela vai tomar e não vai resolver o problema. Porque ela vai olhar para você e lembrar que você atraiu, ela vai ver que ela está sem dinheiro, que ela está interdependente da tua verba, morando na tua casa. Falei, então ela está vivendo um processo de extrema angústia. Por quê? Porque a ansiedade dela talvez fosse o quê? Eu quero rasgar, eu quero romper, eu quero me separar dele. Mas talvez ela te ame e nunca pensou que você não é capaz de fazer isso. Sim. E ao mesmo tempo perdeu um emprego que dava base de sustentação financeira para ela.
Falei, então o primeiro ponto é corrigir isso daí. Se você não conseguir, não há medicação, porque a medicação ela vai mascarar exatamente uma realidade. Então precisa ter revisto isso. A ansiedade não resolvida e a dúvida continuada, essa dúvida continuada, não saber o que vai acontecer, vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa ela entre num processo de angústia que muitas vezes, eu conheço, Ítala, gente que tem depressão congênita do pai, da mãe, a vida inteira. A vida inteira. E convive com isso. Casou, tem filho, vai para a praia, tem emprego. Todo mundo sabe que a pessoa toma medicação para depressão e ela vive bem. Vive bem perante todo mundo. Mas tem gente que o processo de angústia é tão doloroso, tão penoso, que a pessoa ela chega a desejar que aquele problema acabe. E quando o cérebro quer acabar com o problema, ela pode entrar na famosa e famigerada síndrome do pânico. Isso. E aí isso pode evoluir para a ideação suicida, porque na verdade quem pensa em cometer suicídio e quem comete suicídio são pessoas que não aguentam mais, eles querem acabar com essa dor, né? Seja qual for a dor. E normalmente é uma angústia tão grande, tão forte, que sobrepõe toda a racionalidade, né, das pessoas. E entrando um pouquinho só nesse assunto do suicídio, que não é o nosso tema, mas se você estiver nessa situação, ou conhecer alguém que esteja nessa situação de falar, se a pessoa chegou a falar, não é chantagem, não é querendo chamar atenção, porque a gente acha, né? Ele tá querendo chamar atenção. Que seja chamar atenção, ele tá pedindo um socorro, porque essa pessoa não tá mais aguentando aquela dor, que não tem lugar, porque a angústia é uma dor que, normalmente os meus pacientes falam assim, é uma dor aqui, Ítalo, é uma dor aqui, porque é um negócio que não tem lugar, gente. É diferente quando você quebra o pé, você quebrou o pé, aí você sente a dor lá no pé, você vai lá no médico, o médico conserta o teu pé, engessa lá, né, o teu pé. A angústia, ela não tem lugar. É uma coisa totalmente abstrata, gente. É terrível. Então, se alguém falar, né, no caso, ideação suicida, o que é ideação suicida? É quando a pessoa fica idealizando aquele momento e planejando. E, gente, a cabeça da pessoa pira mesmo. Ela planeja realmente. Então, se ela falar, ela está pedindo socorro, por favor, ajude essa pessoa. Vamos lá, vamos continuar. Sim, sem dúvida. E a gente tem que pensar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com uma equipe de psicólogos e psiquiatras em alguns hospitais, em alguns institutos, que a especialidade era a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico nada mais é do que quando a pessoa chegou num ponto onde a ansiedade se tornou tão grande, o estresse tão grande, que a jogou no processo de angústia. E a angústia é quando você não vê saída para um problema. Pura e simplesmente isso. E aí o que acontece? A pessoa, ela sente uma dor e um pesar tão grande que ela simplesmente quer parar com aquilo. Ela quer acabar o problema. Então, esse problema, ele tem que ser... Qual é a única forma de acabar com o problema, nesse caso, né? Então, ou ela vai... Querendo tirar a própria vida, né? Infelizmente. Então, nunca menosprezem os sinais. Não é apenas a palavra, mas os sinais. As pessoas que viviam falantes, brincalhonas, etc., de repente se fecham, se interiorizam demais, mas de uma forma extremamente triste. Observem, tem gente que fica quieto, que é normal. Silenciar a nossa mente faz parte do processo de recuperação, para que a adrenalina, a noradrenalina, os cortisóis acabem saindo e todo o ácido lático que vai acumulando no sangue vai deixando. Por isso que é bom a prática de exercício, uma alimentação saudável e convívio com pessoas positivas. E que às vezes deem um tapa na sua cara. É muito melhor um tapa bem dado na tua cara do que um tapinha nas costas que pareça mais um contigo. Não, é bom. As pessoas, elas, naquele momento, elas querem sair daquele estado. Então, cuidado com isso, porque tem a pessoa que silencia, porque ela está buscando o autoconhecimento e entender a situação, e tem a pessoa que ela não silencia, ela se apaga, ela se entristece de uma maneira onde até notícia boa é ruim para ela.
É Então, verdade. e aí a gente precisa entender e resgatar essa pessoa. Então, são 2 pontos. Como resgatar uma pessoa? Primeiro é entender se a tristeza dela e a angústia dela é situacional, Sim. ou se é situacional, e aí sim você vai lá e você sente, nem que tiver que chocar, você choca, mostra a realidade. Mais um detalhe, não choque uma pessoa que está nessa situação sem dar saída para ela. Porque lembre, ela entrou no ápice do medo, que é a falta do quê? De conhecimento, que é a dúvida sobre o que ela está enfrentando, e falta de preparo. Se você der um tapa nela e choca ela mostrando a realidade, mas não dá uma opção para ela, aí você piora o problema dela. Então, sabe aquelas pessoas, filhas da mãe, que vêm e falam um monte de merda para você e depois vai embora do tipo assim, a pessoa precisava ouvir. Tá, precisava ouvir? Não, ela precisava de saída. Porque a angústia é a não saída do problema. Então, dê uma solução. Nem que seja uma solução errada. Entendeu? Nem que seja uma solução. Nem que seja, vá buscar ajuda, né? Busca ajuda com tal profissional, que é importante você buscar ajuda. Né? E não só falar, é interessante. A gente já falou sobre quais pontos aqui no que a gente tinha colocado no nosso... Você está com eles aí? Com os tópicos? Não. Porque a gente já tem bem pouquinho tempo, porque eu não sei o que é isso, que a gente começa a falar quando vê, já deu 60 minutos. É rapidinho, né? É rapidinho. Jesus. Então, mas um dos pontos que a gente tem que ver é o seguinte: em algumas empresas que queriam premiar os seus colaboradores em final de ano, a gente sabia que tinha muitos casos de angústia, de pessoas altamente deprimidas, e a gente acabou propondo, falando assim, por que ao invés de você gastar tanto com uma viagem que não vai melhorar, por que você não propõe terapias, contrata profissionais para fazer, para conversar, etc. Isso ajudou demais as pessoas. Então, às vezes, as empresas querem dar prêmios para as pessoas que as pessoas não estão precisando. Entendeu? Então, às vezes, você quer elogiar uma pessoa, falar para a pessoa da boca para fora que isso é uma forma de resignação, chegar para a pessoa e falar assim, não, fica tranquilo, tudo vai passar. A pessoa não acredita nisso. Sim. Então, a gente precisa realmente... Porque se ela acreditasse, ela já estaria em outro nível, né? Sim, se ela mesma acreditasse, se ela tivesse força para acreditar nisso. Se fosse fácil, né? Gente, olha, só lembrando para quem entrou depois, eu vou fazer o desafio 7 dias ansiedade zero, gratuito e online pelo Telegram. A inscrição está no link na minha bio. O pessoal da minha equipe está colocando aqui nos comentários também, mas você pode ir lá na minha bio, Ítala Aguiar Oficial, no Instagram. Você clica lá, tem o desafio 7 dias ansiedade zero, você coloca nome e e-mail e também vai receber no seu e-mail um e-book com dicas, né, de como controlar, administrar essa ansiedade. E também, se você quiser assistir todas essas lives que eu estou fazendo, é só você rolar até o final da página, que tem todas as lives lá gravadas, porque eu acho importante deixar. Tem alguns profissionais que gostam de apagar as lives, né? Eu não, eu gosto de deixar porque eu sei que são assuntos bem bacanas, mas essa página ela vai ficar fora do ar a partir de maio. Então você tem um mês de abril todinho, tanto para assistir aqui ao vivo, que é muito melhor, que a gente interage, né? E também gravado, pega papel e caneta, a gente já teve várias dicas super legais, o Alex falou mesmo hoje, aqui de novo. Atividade física, a alimentação, tem alguns alimentos que eles deixam a gente mais ansiosos e tem alimentos que deixam a gente menos ansiosos. Inclusive a Inês até falou ontem, né? A qualidade do sono, gente, a qualidade do sono. Quem não dorme direito e outra, não tem esse negócio, as pessoas dizem, eu tenho insônia, sabe, Alex? Tem paciente que me procura, eu tenho insônia, aí certo, vamos aqui ver qual é o horário que você dorme. Não, eu passo a noite acordado, mas aí quando dá 6 horas da manhã eu durmo um dia todinho. Eu disse, então você não tem insônia, você dorme. Insônia é quando a pessoa não dorme de jeito nenhum, de verdade, você apenas tem uma rotina diferenciada da maioria das pessoas, que o ideal é você dormir à noite, porque aí você vai liberar hormônios importantes para isso, enfim, mas se a sua rotina for essa, tá tudo bem também. Se você tá dormindo, tá tudo bem. Então o sono, eu tô aqui buscando, tem um médico aí de São Paulo também, o Caio Bonadil, ele até já fez uma live comigo no final do ano passado, ele é especialista em sono, olha só que legal. E eu tô vendo aí se eu consigo uma live com ele, porque ele é do Instituto do Sono, de São Paulo, e é super bacana.
Mas é isso, vamos lá, vamos aqui continuar, que a gente já são Eu até 6 falando. e a gente só tem mais 10 minutos. Eu sempre sofri da ansiedade antes de dormir, porque eu pensava, poxa, eu tenho que acordar cedo. Aí eu entrava num processo de ansiedade e aí eu busquei algumas situações que me ajudam muito, que é me imaginar num bote, num oceano, ou em alguns locais que me ajudaram demais. Mas quando fazendo visualizações, né? Visualizações. Exatamente. Mas quando chegou em um período da minha vida que eu realmente precisei de ajuda, aí eu fui. No meu caso, eu apelei pelo Zolpidem, meio comprimidinho, e eu, até hoje, quando, por exemplo, eu chego num hotel, às vezes meia-noite, e eu tenho que estar 7h30 da manhã num evento, eu tenho certeza de uma coisa, eu não vou dormir. Eu pego, tomo meio comprimidinho, vou pro chuveiro, daí a pouco eu deito na cama, tal, não sei o quê. Mas eu controlo a minha situação. Então, tem dia que eu fico, às vezes, 24 horas acordada. Sim. Sabe? Às vezes dou só umas cochiladas por conta exatamente disso, da ansiedade do trabalho, né? Ao contrário de muitas pessoas, eu estou com uma demanda muito grande nessa quarentena, graças a Deus, e isso eu estou falando em todas as lives. Por quê? Porque nós estamos falando de problemas emocionais e problemas mentais, né? Essa quarentena tá todo mundo surtado, inclusive eu também tô. Eu já disse que eu ia quebrar a quarentena, essa semana eu ia começar a correr, pelo menos. Eu vou no horário que não tenha quase ninguém lá onde eu corro, porque, gente, agora sim, nós que trabalhamos com isso, né, fica um pouco menos desafiante. Por quê? Porque a gente sabe as técnicas. Então, a gente faz uma visualização. Porque o que é uma visualização? Visualização é um estado meditativo, que você pode utilizar uma música, ou então você mesmo entrar naquela vibe da visualização, e porque o teu cérebro ele não sabe se aquilo ali está acontecendo, se é verdade ou se é mentira. Então, se você se visualiza num bote no oceano, é uma realidade para o teu cérebro. Então, ele vai acalmando e vai liberando os hormônios necessários para diminuir o estresse e a ansiedade, no caso, que é o que a gente está falando. A mesma coisa no caso da depressão, que é o efeito contrário. Se você se visualizar numa festa, dançando com os amigos, então você vai aumentar esse sentimento, né, do prazer, da felicidade, do convívio social, e aí você vai começar a liberar hormônios, no caso até cortisol, né, porque uma pessoa que está com depressão, normalmente cortisol é baixo, é exatamente o contrário, né? Existe também, é importante, hoje estudos muito fortes, depois quem puder pesquisar, sobre a vitamina D. Estão dizendo que é um novo hormônio, né? A vitamina D. No que você está falando, e olha que engraçado, a ansiedade, ela vem do processo do medo, né? Olha que engraçado. Quando você está com angústia, o teu cortisol está muito alto. Quando você está com depressão, ele é baixo. É antagonista. É o contrário. Então, olha que engraçado, como angústia e depressão não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí a pessoa... Gente, eu só digo uma coisa. Essa cachola que Deus fez é fantástica. E olha que a gente não sabe muita coisa sobre ela, não. A gente já está sabendo umas coisinhas, né? Nós seres humanos. Mas daqui a 50, 100 anos, né? Já vai estar, assim, outro nível. O estudo da vitamina D, eu acho super bacana por conta disso. Mas o que você falou é correto mesmo. Me corrigiu e está certo. É exatamente o efeito contrário, exatamente, né, do cortisol. Porque o processo de angústia no nosso cérebro, ele acaba potencializando, porque o medo exatamente é a produção de cortisol, e de adrenalina e noradrenalina. A depressão não, você perde tudo isso, por isso que você não tem alerta, o teu estado de alerta ele morreu. Exatamente. Isso. Um dos pontos, eu peguei os pontos aqui, então a gente falou onde e por que nasce, falamos da ansiedade, ela pode ser congênita, ou adquirida, ou situacional, ou, né, crônica. Sim. Agora, é muito importante a gente falar da ansiedade de cada pessoa. Tem gente que tem ansiedade pré-sexo, pré-sono, pré-alimentação, pré-trabalho, o meu problema era sono. Quem me conhece fala, ele não é ansioso. Não sou. Exatamente por isso. Porque eu sempre falo, qual é a razão dessa emoção? E aí eu estou sempre buscando saídas. O problema é que quando a pessoa ela não vê saída, ela começa a entrar num processo de ansiedade muito grande.
Então, Sim. é o seguinte, cada pessoa tem o seu processo de ansiedade. Nunca aconselhe uma pessoa dizendo, isso não é nada, para de pensar bobeira, com isso. Não, não para, porque cada pessoa é diferente. Cada mente é diferente da outra. O cérebro, ele é uma massa, mas cada um reage de forma diferente. Então, a gente tem que entender que o que te coíbe a algo impulsiona o outro. E o que te impulsiona, às vezes, é proibitivo para outros. Então, cada pessoa tem o seu processo de ansiedade e cabe a quem ama, quem gosta, quem cuida, estudar isso. Então, não é só o autoconhecimento, mas é o ontoconhecimento também. O conhecimento do outro. Entrar um pouquinho da atenção no outro sem se resignar, sem dizer palavras clichês. Fica tranquilo, tudo vai melhorar. Isso é clichê. Se alguém... o mundo não precisa de clichê, mas uma pessoa com ansiedade ou angústia precisa menos ainda. Ela precisa de um impacto que tire, ela precisa de saídas, ela precisa de uma porta, porque o local onde ela está já está muito ruim. Tá? Sim, e ali a gente falou, como fazer isso? Primeiro você tem que entender os momentos cruciais da ansiedade e da depressão. Você precisa entender que, por exemplo, que a hipófise dessa pessoa, ela está produzindo menos endorfina. Então, você tem que pensar o seguinte, o que vai produzir endorfina para as pessoas? Como a Inês falou ontem, alimentação, desde a aveia, mel, vários alimentos que promovam isso daí. Eu, por exemplo, já notei que quando eu como carne, por exemplo, eu vou num barzinho e como uma porção de carne com queijo, essas coisas, cerveja, no outro dia eu não fico bem, eu fico bodeado, porque não faz bem para mim. Então você tem que tomar cuidado em determinados períodos da vida que você está ansioso, em melhorar a tua alimentação, em melhorar a tua atividade física, ressignificar a tua ansiedade, entendendo qual a razão dessa emoção, se isso que está acontecendo te prejudica ou incomoda, se de repente você não entrou num espiral negativo e você está se colocando nesse processo de ansiedade. De repente você gostou de estar ali. Tem que sair do piloto automático e buscar atividade. Porque, lembrando que sempre a gente tem o ganho, né? O ganho momentâneo. Com certeza, quem tem ansiedade, quem tem depressão, quem tem qualquer doença, seja ela adquirida, congênita, situacional, enfim, o nosso cérebro ele dá recompensas, né? Momentâneas. E aí confunde totalmente a gente, né? Deixa eu ver que tem algumas perguntas. Mauro Aragão perguntou, para nós terapeutas hipnólogos, alguns desses sintomas é ressonância de outros estados, de outras encarnações. No caso, ele trabalha, não são todos os hipnólogos que trabalham com essa vertente, né? De encarnação, de vida passada, enfim. A neurociência hoje tem abertura para essa abordagem, né? Total. Na verdade, quando a gente está no instituto, tanto quem se aprofundou no estudo da hipnose, quanto outras terapias, não importa. Lembre-se que eu falei que a ansiedade de cada pessoa, ela tem um ponto. Qual é o tratamento que dá certo? Olha só que ridículo que eu vou falar. É aquele que dá certo. Exatamente. Exatamente. Tem gente que vai lá e não acredita em hipnose, vai não acreditando naquilo, vai já reticente, vai ter mais dificuldade. O que você acredita, é verdade, é o que você acredita. O que eu falei há poucos minutos atrás, o teu cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Né? Existem, inclusive, pesquisas antigas e até hoje com placebos, né? Que algumas pessoas elas ficam boas de determinadas coisas tomando placebo. Sim, né? Mas por quê? Aqui, mente. Aí tem uma pergunta que vai acabar. A pergunta do teu campeonato de videogame. Esse povo, eles foram olhar teu Instagram. Se foi justa a sua vitória de videogame em casa sobre seu filho, se foi justa. Gente, aqui é uma trollagem, a gente incentiva o processo de ansiedade aqui, entendeu? Nós temos cobaias, né? Nós temos cobaias. Eu o campeonato de videogame, mas assim, eu tive uma certa colaboração do filho mais velho que resolveu sacanear mais novo. Então nós chegamos a um acordo que é o quê? Redisputar uma partida, eu e ele, com uma final, eu e ele, né? E que eu vou colocar no meu Instagram o resultado e eu espero ganhar.
Eu digo que a gente tem cobaias. A gente vai testar as coisas com quem? É com o filho, é com o marido, é com o namorado, é com o amigo, né? A gente tem que testar com o povo que tá perto da gente, meu povo. Esse povo, olha, esses haters, esses nossos fãs haters, eles são demais. Tô brincando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu só complementar uma coisa. A gente tem que analisar os momentos cruciais de suma importância da ansiedade. É extremamente importante que a gente ressignifique o que nos levou à ansiedade. Você entenda a razão da emoção e o quanto aquilo te prejudica e te incomoda. De repente, um gatilho te jogou num processo de ansiedade, certo? Sim. Mas você tem que ressignificar isso daí. Você tem que buscar o porquê que você ficou daquele jeito. Agora, a melhor maneira de você buscar saídas para a ansiedade, lembre-se, se ela nasce do medo e do despreparo, é você se preparando para algo, nem que seja um ponto. Gente, tem uma frase que eu falo que é o seguinte, meu menino entrou ali falando que é mentira que eu fui campeão, olha lá. Muito bem. Defenda seu pai, porque pai e mãe a gente tem que honrar. É isso mesmo. Olha, eu perdi. Então, o que a gente faz? Quando você lidar com uma pessoa que estiver com ansiedade, ou se você estiver no máximo da ansiedade, e você não acredita mais em nada, se você está naquela situação de angústia e não tem saída, crie se 100% de você desacredita em qualquer coisa, crie 1% em que você acredite, e acredite 100% nesse 1%. É o começo de algo. Acredite 1% que comer uma comida saudável vai melhorar. Não importa que não vai melhorar naquilo, mas é 1%. Acredite que uma volta no quarteirão vai melhorar. Acredite que ligar para alguém vai melhorar, que a terapia vai melhorar, que a hipnose vai melhorar, que assistir uma live, uma leitura, não importa. Crie 1%, depois 2%, depois 3% e acredite 100% naquilo. Porque você está precisando de saída. Ressignificar a ansiedade é gerar uma porta de saída, mesmo que ela... Ótima dica. Ótima dica. É um outro mundo, porque o mundo que você está já é ruim. Então, é perder para ganhar, ceder para crescer. É isso daí. Sim. Ai, que fantástico, gente. Olha, eu tô chamando, todo mundo eu tô chamando para vir de novo. Daqui uma semana e meia, você volta. A gente aprofunda, porque é muito bom, né, a gente compartilhar, né, Alex, com as pessoas o nosso conhecimento, ajudar outras pessoas. Você aí, independente da sua profissão, o que é que você de repente está ajudando hoje, mais trancado dentro de casa? O que é que você pode ajudar na sua profissão? Faz alguma coisa, ajuda outra pessoa, que isso aí a gente vai ter uma onda muito positiva. Gratidão por estar aqui, amigo. Eu lembro para vocês, eu vou deixar de falar mais uma coisinha. Eu lembro para vocês que vai ter o desafio 7 dias Ansiedade Zero, gratuito e online no Telegram, mas precisa se inscrever, as vagas são limitadas. O link está na minha bio do @italagueoficial. E também essas lives todas estão lá nessa página do desafio 7 dias Ansiedade Zero, todas, lá embaixo, é só você rolar até lá embaixo, você vai ver todas essas lives, você vai poder sentar, pegar seu caderninho, anotar as dicas e começar a aplicar, acreditar em alguma coisa 1%, 100% nessa coisa 1%, não é isso, amigo? O que é que você quer deixar aí de mensagem para as pessoas? Bom, eu vou fazer o convite que agora às 19 horas tem uma live, que como eu mandei para você, é uma live impactante, onde a gente vai falar, presta atenção, gente, sobre tudo é conveniente. É um conceito que a gente lançou no Instituto, Ítalo, falando que o ser humano é movido por conveniência. O ser humano só faz o que lhe é conveniente, porque se não for assim, será escravidão. Eu vou dar um exemplo. Se você está casada com o teu marido, é porque é conveniente estar com ele. Seja pelo amor, pela satisfação, por tudo. Se você, se não for mais conveniente, você vai sair fora. E vice-versa. Se a gente está trabalhando numa profissão, é porque é conveniente. Pode ser que você não esteja feliz com a tua profissão, mas ela te remunera bem. Aí você fala, Alex, eu não gosto do trabalho que eu estou. Eu falo, e por que você não sai? Falo, porque eu ganho bem lá. Então você tá por conveniência. É conveniente. Gente, vai acabar a live. Entra aí às 19 horas, daqui a pouquinho.
Alex Borne Oficial. Alex Borne Oficial, tá Alex bom? Borne Oficial. Assistam. E amanhã é com a Inês. Amanhã você divulga, eu divulgo também pro pessoal, tá certo? A da Fechou. Inês. Um beijo. Ob- Gratidão, viu? Deus te abençoe, amigo. Obrigado. Obrigado, tá bom. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.